Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Com esta palavra do Salmo 113, saudamos a todos. Almejamos que o culto seja uma bênção em sua vida, que a palavra de Deus fale a todos e que possamos ser edificados para uma vida santa na presença de Deus e na convivência com os irmãos. Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar. Eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver. Eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor.
Faz parte da liturgia do culto cristão que haja uma confissão de pecados. E há uma razão para isso. Somos pecadores. Ninguém está isento desta condição. Mas, igualmente, olhamos para Jesus porque Ele perdoa os pecados. Ele o faz gratuitamente por graça. E nós podemos confiar nesta palavra dele. Convido a todos para que, humildemente, nos coloquemos diante de Deus e façamos confissão de pecados. Certamente não vamos lembrar de todos os pecados que cometemos, mas isto não é tão importante quanto a confiança que podemos ter naquele que nos perdoa, Jesus. Vamos fazer isto em conjunto, seguindo o texto que será projetado na tela. Oremos. Amado Deus e Pai, o profeta Isaías diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Por causa desta bonita promessa, Senhor, estamos prostrados diante de Ti. Confessamos que a lista de nossos pecados tem uma nova página todos os dias. Não há um dia sequer que passa em branco. Sempre manchamos nossa vida com erros, grosserias, fofocas, palavras indecentes. Nossos pensamentos alimentam raivas, rancores e maquinam coisas sobre outras pessoas. Também ofendemos a Ti por meio de infidelidade nas Tuas promessas, negligência na leitura da palavra, na falta de testemunho da fé em momentos oportunos e pelo desleixo na oração. Administramos o tempo e os bens a nosso belo prazer e de acordo com os nossos próprios princípios. Assim acumulamos pecados e nos afastamos de Ti. Reconhecemos tudo isso e rogamos pelo Teu perdão, ó Senhor Jesus. Sê misericordioso conosco. Apaga todos os nossos pecados. Liberta-nos de todos os vícios e práticas erradas. Queremos viver obedientes a Ti em todo o tempo. Ouve-nos e atende-nos por Jesus Cristo. Amém. A leitura de edificação encontramos em Filipenses 3, de 12 a 21. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Oh
A leitura bíblica que vai basear a reflexão desse dia, nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 13 versículos que passamos a ler agora. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esta é a palavra. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando
tema para o culto de hoje, ele já foi apresentado no início e novamente aqui vou repeti-lo. Na Academia de Deus. Por que esse tema tão esportivo, atlético ou acadêmico? Porque o texto bíblico de Hebreus nos permite, e também o texto bíblico de Filipenses, são textos que nos convidam a uma caminhada, a uma corrida, a uma prática atlética. Nós temos todos os ingredientes para entender a vida cristã como uma jornada atlética, uma corrida com obstáculos naturais e alguns aparentemente intransponíveis. No texto de Hebreus 12, nós temos uma linha lógica que nos é traçada como se fosse uma corrida. Ela tem início, meio e fim. E um final com um grande êxito e uma coroação. E isso o apóstolo Paulo traz na sua carta aos Filipenses, que nós ouvimos também. E eu vou trazer uma frase onde ele diz o seguinte: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E isso vale também para nós. Desde que o nosso olhar encontre o alvo e a direção certos. E se nós temos o alvo, a nossa jornada, a nossa corrida será muito abençoada. Na Academia de Deus. Estamos todos matriculados nela. Nós estamos malhando nela. E não podemos ser atletas negligentes, mal preparados e pouco interessados em exercícios talvez mais pesados, mais difíceis. O texto de Hebreus explica que é uma corrida que precisa ser feita com perseverança e com muita paciência. E certamente nós julgamos nos dias de hoje que quanto mais leve o exercício, melhor. Nós muitas vezes dizemos ao professor, por favor, pegue leve. Mais fácil e mais inteiro nós pretendemos chegar no final. Na corrida cristã, isso nem sempre é bem assim. Tudo começa a se definir no texto no momento em que nós temos como alvo a Jesus Cristo. E o texto diz isso muito claramente. Os nossos olhos fixos em Jesus, sem olhar para os lados. E este Jesus que focamos tem um histórico na corrida nesse mundo, na academia do mundo. E ele fez tudo por causa da alegria que estava proposta para ele no final, e não durante necessariamente. Nós pensamos diferente, muitas vezes. Tudo precisa ser somente alegria, bem-estar, tempo bom, colheitas abundantes, um país próspero. Jesus suportou a cruz. Se foi ou não foi vergonhoso, isso não importou para ele. E se nós temos esta imagem de Jesus, nós vamos até nos cansar, mas jamais desanimar. A corrida com dificuldades ou obstáculos nos coloca diante de um desafio que amplia o nosso campo de visão. E isso precisa ser assim. Nós somos como atletas paraolímpicos, que corremos como cegos guiados por um auxiliar, Jesus Cristo. Ele está à nossa frente como alvo, mas também como companhia nas ladeiras íngremes da vida. O texto também traz à tona isso, com um outro verbo ou um outro substantivo. Ele usa a palavra disciplina, aprendizagem, e eu acrescentaria
discipulado, persistência. Não é uma simples corrida de rua, mas é também uma sala de aula. Estamos matriculados numa escola séria e que exige de nós. E isso está no texto, quando ele fala dos pais terrenos que nos disciplinam porque eles nos amam. E aqui Deus é o pai, ou Deus é o professor que nos disciplina, que nos instrui nessa sala ou nessa corrida atlética. Isso significa que a caminhada não será solitária e a nosso belo prazer. E a dificuldade na corrida nos faz pensar mais na magnitude e significado de Deus, da nossa família e também do nosso próximo. Está escrito: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, porque Ele nos ama. E este é um exercício que precisa acontecer. No versículo 11 de nosso texto temos uma outra palavra que mais uma vez nos leva ao campo esportivo e de onde vem o tema da nossa reflexão ou desse culto. A palavra lá é exercitar. E ela dá origem a uma palavra que nos é muito conhecida hoje. É a palavra ginásio. Ou podemos também traduzi-la como academia. Esse é um vocabulário muito comum na atualidade. E a academia, literalmente traduzido, significa se despir, exercitar-se com roupa esportiva, com roupa apropriada. Numa academia nós vamos para treinar. A ideia é de que a gente se submeta a uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer as partes fracas do corpo e melhorar as que já são fortes. E o interessante é que na academia não podemos nos exercitar com a nossa roupa normal, cotidiana, nem com nossos casacos para o inverno. Para os exercícios mais vigorosos nós precisamos nos despir. E igualmente na academia, todas as nossas deficiências do corpo, elas ficam expostas. No dia a dia podemos nos vestir e esconder os pneuzinhos e saliências indesejadas. Ali na academia, o instrutor e os demais veem tudo isso. A metáfora mostra que quando tudo vai bem na nossa vida, nossas falhas de caráter podem ser disfarçados, escondidos dos outros e até de nós mesmos. Mas quando os problemas aparecem, nós nos encontramos na academia de Deus, onde ficamos expostos a todos os olhares. As ansiedades mais íntimas, o gênio forte, a avaliação irreal de nossos talentos, a tendência de mentir ou esconder a verdade, tudo isso vem à tona. Não importa. A academia revela quem nós somos de verdade. Com Jesus amada, feliz, prometida e segura no céu.
Na academia de Deus já passou muita gente que nos antecedeu. E isso está muito claro no primeiro versículo desse nosso texto aqui no capítulo 12. Ali fala de uma nuvem de testemunhas. Isso é muita gente. Quem são essas pessoas? Essas pessoas estão no capítulo anterior. Essa nuvem de gente, nuvem de testemunhas. E lá eles recebem o nome de heróis da fé. Dá para perceber aqui os vencedores da corrida, os heróis, os coroados. Uma lista de nomes de personagens do Antigo Testamento, nem se fala do Novo, mas que nos é de fazer inveja. Todos eles são tidos como pessoas de fé, que tinham à sua frente Jesus Cristo, o autor da fé. Estes todos foram treinados na academia de Deus, exaustivamente. As mãos se gastaram em oração e os joelhos se endureceram com o sacrifício. Estes eram filhos de Deus, filhos que Deus amava e por isso os disciplinava. Eles eram filhos legítimos, porque se deixavam disciplinar. Muitas vezes relacionamos nossa vida boa a bênçãos de Deus. E acreditamos isso ao nosso bom relacionamento que temos com Ele. E agora quero aqui repartir um trecho do livro de Tim Keller, onde ele fala sobre o sofrimento, e vocês podem acompanhar isso também na vossa tela. Ele diz o seguinte: quando as coisas estão bem, como você sabe se ama a Deus? Ou se ama apenas aquilo que Ele proporciona ou faz por você? Na verdade, você não sabe. Quando se tem saúde e prosperidade, é fácil acreditar que tem um relacionamento de amor com Deus. Você ora e cumpre seus deveres religiosos porque é reconfortante e eles trazem retorno. Entretanto, é apenas no sofrimento que ouvimos Deus gritar uma porção de perguntas. As coisas iam bem entre nós só porque eu atendia muito bem a todas as suas necessidades? Você quis esse relacionamento para que eu lhe servisse? Ou para que você me servisse? Você me amava antes? Ou amava só as coisas que eu lhe dava? O sofrimento revela as falhas, ou talvez a falsidade da nossa fé em Deus. De certa forma, é apenas no sofrimento que sabemos se a nossa fé e confiança em Deus estão, de fato, em Deus. Portanto, é somente no sofrimento que nosso relacionamento de amor com Deus pode se tornar cada vez mais genuíno. Nós temos que tomar muito a sério esta dificuldade que vivemos no mundo atualmente. Minimamente ou grandemente, Deus nos quer tratar como filhos por meio da sua disciplina. Assim como na academia, o treinador faz uma agenda adequada para o nosso corpo. Assim Deus tem seus agendamentos para nos ensinar a depender dele. E Ele o faz com cada um individualmente. Cada um de nós tem o seu programa próprio. Ele é individual. E qualquer erro ou excesso podem ser fatais. Lembremos o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios sobre isso. Não vos sobreveio tentação ou dificuldade que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas exercícios corretos, esses nos moldam, nos modelam e nos tornam saudáveis. Portanto, não queiramos nos safar da academia divina, mas devemos olhar para aquele que correu a carreira sem vacilar e que agora é o nosso alvo, Jesus Cristo,
o autor de nossa fé. Na academia de Deus, fortalecemos as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Em Isaías 35, versos 3 e 4, lemos uma palavra muito consoladora. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Diz o teólogo Lewis, na prosperidade, Deus sussurra em nossos ouvidos, mas na adversidade Ele grita. A propósito, em sua vida e em seu ouvido, Deus está sussurrando baixinho ou gritando? Termino a minha reflexão dizendo aos matriculados na Academia de Deus o texto de um hino que conhecemos como Segura na Mão de Deus. Na sua última estrofe, nós cantamos o seguinte: se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Amém. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day, ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, and in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Queremos nesse momento nos prostrar diante do Senhor, o Senhor que é nossa companhia perene, constante, na corrida da vida. Ele prometeu isso. E Ele também prometeu nos ouvir diante das dificuldades, das súplicas que nós temos que levar sempre a Ele. Por isso agora convido a todos para que nos curvemos, juntemos as mãos e oremos ao Senhor. Amado Pai Celeste, os nossos olhos se voltam para Ti
Como diz o texto, os nossos olhos estão fixos em Ti. Nosso foco está direcionado para a Tua face. A face que Tu ofereceste em Jesus para sofrer e ser cuspida, desprezada e zombada pelos homens. Mas esta face contempla amorosamente todos os homens. Com amor e olhar complacente, alcanças a todos, até mesmo os inimigos. Brilhe sobre nós a luz do Teu rosto. Em meio aos problemas que enfrentamos todos os dias, que a luz do Teu olhar não nos falte. É o que rogamos. Senhor Jesus, conheces a nossa realidade no mundo. Os Teus olhos contemplam o globo terrestre e, igualmente, Tu foste vencedor sobre todas as forças malignas e rebeldes que ainda insistem em causar dramas e dificuldades no mundo. Oramos pelas pessoas que sofrem muito mais do que nós. Oramos por aqueles que são afetados por doenças que aos poucos vão enfraquecendo as pessoas. Oramos por todos aqueles que não têm uma casa para morar, aqueles que hoje não têm o que comer e vestir. Oramos pelos órfãos de pai e mãe, resultantes das guerras e de separações de casais que não mais se importam com os filhos. Oramos pelos ministérios de misericórdia pelo mundo, que por gestos simples, mas verdadeiros, alcançam um prato de comida aos que têm fome. Deus Espírito Santo, quanta coisa temos a pedir, mas também para agradecer. Pelos que todos os dias se prostram em oração. Por aqueles que se lembram de Ti e da Tua palavra. Agradecemos pela Igreja e sua missão que continua sendo feita apesar das limitações. Mostra-nos caminhos e portas abertas para a semeadura da palavra. Que aqui, como em todos os recantos do mundo, brilhem os cristãos com sua fé abnegada e sincera. Oramos por líderes fiéis e consagrados na Tua Igreja. Oramos pelos seminários e pelos estudantes que ali se preparam para a vida ministerial. Querido Deus, oramos pela nossa vida e na forma como devemos encarar cada dia. Não estás prometendo vida fácil para ninguém. Não nos iludes com promessas falsas. Porém, na Tua companhia temos paz. Fica conosco. Sê Tu, Emanuel, para sempre. Em nome de Cristo Jesus, de quem nós aprendemos a dizer, orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer
Agradecidos a Deus pela oportunidade que tivemos de lhes levar a palavra, de entoar louvores e de orar, queremos agora nos despedir com a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.